Salve, salve pessoal, Eric Chus aqui na voz, começando mais uma live aqui nos canais do Instituto Naradeva Shala. Daqui um pouquinho, o querido amigo Lucas já vai estar aqui com a gente. Na verdade, ele já está esperando a gente aqui nos bastidores e daqui a alguns minutinhos a gente já começa. Esse é aqueles minutinhos logo no início, aonde a gente espera as redes sociais avisarem você que a gente já está ao vivo. E também é quando a gente avisa todos os nossos grupos de alunos, os nossos canais nas redes, em todas as a gente vai agora nesse momento deve estar assim, todos os nossos canais estão lá. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Vem com a gente. Já vamos começar. Por quê? Porque as redes elas demoram alguns minutos, algumas vezes, para entregar. E muita gente acaba falando: eu perdi o começo, eu queria ter assistido desde o começo. Então a gente entra um pouquinho antes, já vai avisando, né? Fazendo as redes avisarem vocês. A gente vai avisando manualmente também. E agora a gente está aqui ao vivo para com vocês também. Tá informando aqui para passar todas as informações. Quem está chegando aí, vai deixando aquele recadinho para nós, da onde vocês estão falando nesse feriadão, dia 1 de maio de 2025. Eu quero saber da onde você está falando. Está em casa? Está tranquilona aí? Tranquilo? Conta para nós. Que estado você está? Qual cidade? Vai avisando a gente aí. É gostoso a gente saber com quem a gente está falando, quem é que está aí esperando, quem é aluno aí do Naradeva, do site, do Satya, né? Ou também do Adipati, que são essas três escolas que hoje aqui estamos em conjunto aqui. Eu estou recebendo o Lucas. À noite, às 20 horas, a minha amiga Noeli vai receber o Lucas também nas redes do Satya. Então, hoje as redes aqui estão em dose dupla do Lucas, né? Hoje de manhã, agora às 11, ele vai estar aqui nas redes do Naradeva Shala. Daqui um pouquinho eu já anuncio o que ele vai estar falando, quais são os assuntos. E às 20 horas, lá no Instagram, lá no Instagram não, porque a gente também está ao vivo no Instagram. Aí no Instagram, para quem está vendo a gente no Instagram, a gente não, o Lucas vai estar junto com a Noli, eu vou estar lá ao vivo também, ouvindo, como telespectador, às 20 horas, lá na rede do Satya e do Adipati também vocês vão encontrar. O pessoal já está chegando aqui, ó, Edson Moreno. Bom dia, meu nome é Edson de Maceió. Um grande abraço, Edson de Maceió. Um grande abraço para todo mundo de Maceió, nosso Nordeste maravilhoso. Tayarte está aqui falando também, Harion, Tayarte. É um prazer poder receber vocês aqui em feriadões, sabe? Daniela Tudesco, olá, Namaskar, aluna da pós de Ayurveda EAD 7 do Naradeva, aluna de Manas Vignana, mais Dravyaguna Adipati. Daniela Tudesco, campus Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Aí que legal, é muito bom ouvir isso, sabe? O Lucas está ouvindo já aqui. Vocês não sabem a alegria para mim, para o Lucas, para a Noeli, de a gente ouvir um recado como esse. Porque a ideia nossa é justamente isso, né? O Ayurveda é para todos, é de todas as pessoas, é um sem fim estudar Ayurveda. E quando você estuda em escolas irmãs, parece que a gente está estudando tudo na mesma escola, não é? Então eu fico muito feliz de estar lendo essa mensagem da Daniela, que é estudante do Naradeva e também está fazendo, já está terminando o curso de Manas Vignana, né? Que é feito online, que é uma parceria do Satya com o Adipati, e também agora com Dravyaguna, que vai começar no mês que vem. Muito bom, obrigado, Daniela, pelo recado. Você não sabe como você deixa nós da organização das três escolas felizes em ouvir isso, porque a nossa intenção é que as pessoas estudem a Ayurveda. Então a gente vai se juntando, porque uma andorinha só não faz verão, como diz o velho ditado, né? A gente precisa sempre estar unido, em conjunto, um auxiliando o outro, sabe? E aí a gente cresce. É assim que o Naradeva existe há 30 anos. Então, a gente continua fazendo esse trabalho. Obrigado pelo recado. Quem está mais por aí? Vamos falar aí. A gente tem mais 2 minutinhos aqui de esquenta e daqui um pouquinho eu já chamo o querido amigo Lucas para estar conversando com a gente. Eu sei que tem muita gente que só entra depois que começa. Isso já virou algo normal em qualquer live na internet, é assim. Eu sei que tem um tempinho do pessoal sendo avisado pelas redes, pelos grupos de WhatsApp. Tá todo mundo lá no Naradeva agora avisando todo mundo. Gente, vai começar a live. Gente, a live vai estar ao vivo daqui um pouquinho. Gente, vamos lá, que é bem bacana também, tá bom? Deixa eu ver aqui mais aqui temos de recado. Eu não vou dar todos os recados agora, porque
daqui um pouquinho eu dou os recados de uma vez só. O Lucas já está aqui esperando, eu vou dar mais um minutinho, às 11h05 em ponto a gente começa, tá bom, pessoal de casa? Para vocês que já chegaram no horário, não ficarem aguardando muito. E as outras pessoas também podem assistir a gravação depois, vai ficar os cortes aí nas redes, depois eu explico tudo isso para vocês também. Vamos lá, o pessoal está chegando, 11h04, já temos 10 pessoas ao vivo aqui. Eu não tenho o número do pessoal do Instagram, infelizmente, então vou dar já um oi para o pessoal do Instagram, porque o StreamYard ele mostra para todo mundo, né? Mas infelizmente a gente não consegue ter acesso aqui ao Instagram. Então, nesse momento, a minha irmã está lá no Instagram vendo para nós. Aqui já tem um recado via Instagram, ó, da Nara Leonora. Sou aluna do Satya, Ayurveda e Vida, sou de Concórdia, Santa Catarina. Que legal, Leonora. Um grande abraço aí para o pessoal de Santa Catarina, de Concórdia. A Brise aqui, a Brise eu conheço. Bom dia, Brise, tudo bem? É que a gente tem algumas pessoas que a gente já vai conhecendo há muito tempo, de muitos carnavais, que já passaram com a gente, né? São alunos, ou foram alunos, pessoas que hoje trabalham nas equipes. Então, a gente vai conhecendo aos pouquinhos todo mundo. Muito legal. Já vamos começar então, gente? Já são 11h05. Então, a gente sempre faz isso, a gente faz um pequeno esquenta, e aí, a partir de agora, começa a live oficialmente. E aí depois eu faço o corte desse esquenta, quando vocês forem assistir a gravação, vocês assistem direto desse ponto aqui em diante, beleza? Bora lá então, vamos começar? 3, 2... Salve, salve, pessoal! Eric Schulz aqui na voz, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live do Instituto Naradeva Shala Convida, e hoje o Naradeva Shala convidou o querido amigo Lucas Moraes, que daqui um pouquinho eu vou estar chamando ele. O Lucas, ele vai estar vindo falar para a gente olha o título da apresentação dele, que legal, do átomo à consciência, a viagem na energia do corpo humano segundo o Ayurveda. E antes de eu chamar ele, antes de dar início a qualquer apresentação aqui, eu queria convidar você a conhecer o trabalho do Lucas, a conhecer o trabalho do Naradeva Shala. Você encontra todas essas informações detalhadas aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar as redes sociais do Lucas, você vai encontrar as redes sociais do Naradeva Shala, os nossos próximos cursos, que a gente tem um monte de atividade legal começando, tanto no Naradeva Shala quanto no Adipati, que é a escola do Lucas. Então, vocês vão ter viagem para a Índia ano que vem, vocês têm curso de formação em Ayurveda, vocês têm, deixa eu ver o que mais. Nossa, o Dr. Paritosh está chegando no Brasil em julho com várias atividades online presenciais. Agora, a gente já está começando um curso online de Dravyaguna. O Lucas vai estar explicando um pouquinho isso para nós também. Tem curso de massagem, tem muita coisa nova. Então, todas essas informações, todas detalhadas, atendimento, tudo você encontra nos links da descrição aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa ali um recadinho para nós. Alguém da nossa equipe vai estar auxiliando você também e está respondendo você, tá bom? O Lucas, para quem não conhece, ele é terapeuta Ayurveda, conheço o Lucas já há muito tempo, estudante do 3º ano de bacharelado, se ele precisar atualizar o currículo dele, ele atualiza, que é o bacharelado em Ayurvedic Medicine and Surgery, lá na Índia, que é o famoso BAMS, tem mais de 10 anos de experiência na área e é o diretor do Instituto Adipati, e também membro, como eu também, do CONAIUR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação do Ayurveda. Deixa eu chamar o Lucas aqui para a gente já trocar uma ideia. Lucas, tudo bem contigo? Olá, Eric. Bom dia, tudo bem? Tranquilo. Tudo ótimo. Como que tá aí na Índia as coisas? Tudo certo, bem quentinho agora aqui. Tá bem quentinho. A Índia passou por uns momentos de muito calor, né, nas últimas semanas. Muito, muito. Aqui tá fazendo 42 graus, mais ou menos. Uau! Tá muito quente, tá bem quente mesmo. E isso traz vários problemas, né, de luz, de água, né? O país, ele fica... Sim. Afeta bastante a saúde do pessoal aqui. Mas tudo certo, já tô aí no 3º ano, acostumando um pouco com esse calorzinho, né? E me diga, eu sempre gosto de perguntar, você me acompanha, você sabe muito bem, o porquê desse tema e que título bonito que você criou.
Pois é, Eric. Na verdade, esse título ele surgiu dos meus estudos aqui, né? Eu estava estudando eletrocardiograma, né? Aham. Assim, relacionado à medicina moderna, que a gente tem no BMS também, algumas cadeiras, e a gente acaba estudando também muita coisa da medicina moderna. E daí foi uma noite assim que eu entrei e viajei bastante assim nesse tema, estudando eletrocardiograma, toda a parte elétrica, né, do nosso corpo e do sistema nervoso. E daí eu comecei a viajar e fazer correlações com o conhecimento do Ayurveda até chegar em Drava. Então, na verdade, a gente vai passar pela medicina moderna, entendendo a eletricidade do nosso corpo, também entendendo como é essa visão do Ayurveda, onde entra o Ayurveda dentro disso, né? Porque a medicina moderna, eu entendo também que tem uma determinada limitação para entender determinados aspectos, e a gente vai ver isso, para chegar até mesmo no Dravya, né? E então vai ser uma jornada bem interessante aí. Espero que eu consiga passar com clareza aí esse conhecimento, que é um tópico bastante difícil também, assim, né? De abordar, mas... Ops. Tran- Tranquilo, acontece. Você tá com uma apresentação aí também, né? Vamos subir a Tô com apresentação do Lucas um aqui. PowerPoint aqui. Opa, errei, desculpa. Errei de novo. Agora acertei. Tô aprendendo aqui, gente, como todo mundo. Pronto. Gente, então o Lucas vai fazer uma apresentação. Eu vou estar aqui nos bastidores. Qualquer coisa eu apareço aqui, eu estou ouvindo tudo. A gente deixa as perguntinhas para o final, para que ele possa expressar todo o raciocínio, a ideia dele. Aí no final a gente abre para perguntas. E aí eu vou trazer as perguntas para ele aqui. Então preste atenção, caderninho, papel aí, caneta na mão, anotem aí as dúvidas. E qualquer dúvida pode trazer aqui no final que o Lucas vai estar respondendo, tá bom? Lucas, querido, fique à vontade. Agora é todo seu aqui. Qualquer coisa eu estou nos bastidores, só chamar Eric, eu apareço aqui, tá bom? Tá ótimo, Eric. Obrigado. Obrigadão Nada, mesmo. querido. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, então um bom dia para vocês aí no Brasil. Na verdade, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o Naradeva Shala, agradecer o Eric, né, por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui nas redes sociais do Naradeva Shala um pouquinho do que eu venho estudando e trazer um pouco mais de conhecimento aqui para vocês. Eu, na verdade, quero também compartilhar com vocês, e eu também agradeço muito o Eric, e tenho reconhecimento também do Eric, que ele foi um dos meus primeiros professores no Ayurveda. Quando eu tinha 18 anos, quando fiz minha primeira formação em Ayurveda, eu comentei isso numa outra live que a gente fez juntos, comemoração dos 30 anos do Naradeva Shala, e eu sou muito grato a todos os professores e professoras que me ensinaram, né, algo sobre a Ayurveda, que contribuíram com o meu caminho, nesse caminho tão lindo que é de estudar Ayurveda, né? Então, eu sou muito grato ao Eric, foi um dos meus primeiros professores logo no início dessa caminhada. E, bom, pessoal, nessa live, eu quero convidar vocês para uma viagem bem interessante, assim. É uma viagem que nós vamos falar sobre a eletricidade do nosso corpo e que ela dança, é uma dança que envolve a dança dos átomos, dos 5 elementos também, o que a gente chama de Panchamahabhutas no Ayurveda, até chegar na consciência e, quem sabe, tocar ou refletir sobre a ideia de Deus, né, ou para Atma, que vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente avançar nessa live, tá? Então vai ser uma trip aí, uma viagem bem profunda, mas feita também com muita simplicidade, com muito amor. Eu espero conseguir transmitir tudo de uma maneira clara para vocês, tá bom? Então, eu também quero começar essa live saudando todos os meus mestres, todos os meus gurus, que abençoam o meu caminho dentro do Ayurveda, porque sem eles nada disso seria possível, né? Dentro da cultura védica, o guru, o mestre, o professor, ele tem um papel muito importante, e é graças a eles, né, que a gente pode estar aqui
compartilhando esse conhecimento. Então, vamos começar a nossa live falando sobre um órgão que é de extrema importância no nosso corpo humano, que é o coração, né? Aqui na imagem vocês podem ver, eu coloquei um coração, mostrando assim de forma simples a anatomia dele, né? E eu quero convidar vocês a pararem para pensar, se é que vocês já pararam para pensar nisso, que existe eletricidade no seu coração, né? Que o coração ele bate graças a impulsos elétricos que são gerados a cada segundo, como uma verdadeira sinfonia perfeita, né? Então existe uma eletricidade que faz com que ele pulse dentro do seu tórax, dentro do seu peito, e que essa sinfonia que faz o sangue também circular por todo o seu corpo, levando vida, levando nutrientes, também limpando, renovando cada célula, né? É muito grandioso pensar em tudo isso, né? Quando a gente vê dentro da fisiologia. E vamos entender, então, de uma forma mais simples, como tudo isso funciona, né? Dentro do nosso coração existe um pequeno grupo de células especiais que são chamadas de sinoatrial. E essas células, elas simplesmente são como que o nosso marca-passo natural. E dentro do nosso coração, e essas células, na verdade, elas têm um dom que é muito incrível. Elas conseguem criar, aqui, na verdade, se vocês verem esse SN, é onde fica esse sino atrial, tá? E essas células, elas conseguem criar sozinhas pequenos impulsos elétricos, né? E esses impulsos, eles se espalham pelos primeiros átrios. Aqui em cima, nós temos 4 câmaras, vocês podem ver aqui, né? 2 câmaras em cima, que são os átrios, e 2 câmaras embaixo, que são os ventrículos, tá? Então, o átrio direito, ele fica aqui onde tem esse pontinho amarelo, tá? E o átrio esquerdo fica do outro lado, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? E esse impulso elétrico, ele faz com que o coração ele consiga contrair e relaxar, né? E dessa forma, também ajudando o sangue circular em todo o nosso corpo, né? Nesse primeiro momento, a gente vai dar uma olhadinha nessa fisiologia básica, né? Que a gente tem no coração, tá? E daí, através dessa contração, que primeiro acontece nesse sino atrial, que é esse pontinho amarelo bem em cima, em seguida, esse sinal ele vai chegar no nó atrioventricular, que dá uma pequena pausa, na verdade, como um maestro, assim, que segura um pouco o tempo, né? Para que o sangue tenha tempo de chegar no ventrículo direito, que é esse aqui de baixo, no RV aqui, tá? É que está em inglês, na verdade, right ventriculus, que seria o ventrículo direito, né? E faz com que o sangue seja bombeado, enfim, daí tem todo esse processo fisiológico que acontece graças a essa eletricidade que a gente tem, e a gente vai entender também, mas da onde vem essa eletricidade? Como essa eletricidade ela acontece? E ela nasce do movimento de íons, né, que são átomos ou moléculas que ganham ou perdem elétrons. Então esse movimento elétrico, ele nasce do movimento de íons, que são átomos ou moléculas que ganham ou perdem elétrons, tá? E geram partículas que são carregadas, como sódio, potássio e cálcio, que entram e saem das células e através de canais são canais assim específicos nas membranas, e esse movimento ele cria uma diferença de carga que vai gerar as correntes elétricas. E para manter tudo isso funcionando, o nosso corpo ele precisa de energia, muita energia, na verdade, que essa energia ela é gerada através do ATP, que são células que são células que produzem energia através da glicose e do oxigênio, tá bom? Então, assim,
primeiramente, vamos entender isso de forma resumida. O impulso elétrico, que a gente pode chamar também de despolarização, é o que gera essa contração, o sistole, que a gente chama também, no nosso coração, tá? E o relaxamento é uma repolarização que acontece no coração, que relaxa essa musculatura, né, do coração. E daí, no final das contas, cada batida que sentimos no peito é resultado de um fenômeno elétrico, cuidadosamente orquestrado, né? Cuidadosamente realizado pelo nosso coração, como uma dança de cargas e que gera essa vida, né? O coração é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, né? E todo esse sistema elétrico, ele tem uma importância muito grande. Né? Eu acho isso tudo muito fascinante, porque a gente vai conseguir relacionar com muitas questões que a gente estuda no Ayurveda. E eu também quero trazer para vocês alguns aspectos do sistema nervoso que também vai falar sobre essa eletricidade, né? E a gente entender a importância dessa eletricidade. Porque agora que a gente entendeu que o coração bate graças à eletricidade, eu também quero compartilhar com vocês que o seu cérebro, o seu pensamento, suas emoções, seu movimento, tudo isso também é eletricidade. Nosso sistema nervoso, ele também funciona através desse sistema elétrico que existe dentro do nosso corpo. E o nosso sistema, ele é como se fosse rede de fios, como se fosse uma internet viva, onde os nossos sinais elétricos, eles viajam de um lugar para o outro em altíssima velocidade, muita velocidade mesmo. E, por exemplo, quando você ouve um som, nesse exato momento, agora você está escutando eu falar, né? Então, a minha voz, ela vai, através de pequenas células sensoriais no seu ouvido, você consegue escutar a minha voz, que transformam essa vibração da minha voz em sinais elétricos que vão viajar, que viajam rapidamente pelos nervos até o cérebro, onde você decodifica, né, o que eu estou falando, né? E daí você compreende e entende o que eu estou falando. E o mais mágico é que o seu cérebro, ele não apenas interpreta o que você sente, ele também gera respostas elétricas. Se você quiser, por exemplo, levantar a mão agora, né? Vou levantar a mão agora. O impulso elétrico, ele vai sair do seu cérebro, percorrer os nervos e fazer os seus músculos se contraírem. E essa é a base de tudo, essa é a base para você sentir, essa é a base para você pensar, essa é a base para você se mover, para guardar a memória, para sonhar, para sentir alegria, para sentir medo, amor, tristeza, tudo vai estar envolvido nesse sistema tão complexo que é o sistema nervoso. E isso é tudo resultado de bilhões de pequenos relâmpagos elétricos que acontecem o tempo todo nas suas células nervosas, chamadas de potenciais de ação. Dentro da fisiologia, a gente estuda isso. E cada pensamento que você tem, cada decisão que você toma é como uma faísca de luz que atravessa o seu sistema nervoso. Então, a eletricidade, ela não está apenas no coração, né? Ela também é uma linguagem secreta da vida, né? O sistema nervoso, ele é um sistema extremamente importante que controla e que atua junto com os outros sistemas do corpo. E no Ayurveda também a gente entende como algo muito importante, a gente vê essa relação que tem do sistema nervoso também com o dosha vata, que é um dos doshas que a gente considera de grande importância no Ayurveda, e a gente vai entender isso quando a gente chegar nessa parte onde a gente vai começar a entender mais dentro de uma perspectiva do Ayurveda. Mas eu quero que vocês entendam mais sobre essa fisiologia que existe, esse entendimento da medicina moderna, de como funciona essa eletricidade, qual a importância dessa eletricidade dentro do nosso, dentro dessa visão moderna do sistema nervoso. Tá certo? Espero que vocês estejam me acompanhando até aqui. E agora a gente vai entender um pouco, então, de onde
vem essa eletricidade que move o nosso coração, nossos pensamentos, a nossa vida. Vamos entender de forma bem simples. Tudo começa com o átomo, por isso que eu coloquei aqui do átomo ao íon, tá? Tudo vai começar dos átomos, que são partículas fundamentais que formam tudo o que existe, não só no nosso corpo, mas nesse universo. Então, um átomo é como um mini sistema solar. É algo tão pequenininho, mas muito grandioso ao mesmo tempo. Porque ele é como se fosse um sistema solar, onde no centro ele tem um núcleo com prótons, com carga positiva, e nêutrons, que são sem carga, e também nós temos os elétrons que giram ao redor, né, com carga negativa. Normalmente, o número de prótons e elétrons é iguais, e o átomo ele é neutro, mas às vezes o átomo ele vai perder ou ganhar elétrons. E é exatamente quando isso acontece que ele se transforma em um íon, uma partícula com carga elétrica, tá? A gente está falando sobre isso para vocês entenderem como é que acontece esse movimento de eletricidade no nosso corpo, tá? Tanto para o nosso coração, né? Como é que é um pouco esse mecanismo, né? E como é que essa eletricidade é gerada. Depois, se vocês tiverem interesse de entrar mais profundo em tudo isso que eu estou falando, vocês vão encontrar todas essas informações nos livros de fisiologia moderna, né? A gente estuda tudo isso. Então, através desse ganho de elétrons ou perda, isso faz com que a partícula ela ganha carga elétrica, né? Então, aí que acontece a eletricidade, tá bom? E daí agora vem uma parte que é bastante mágica, né? No nosso corpo, os íons estão em movimento o tempo todo, atravessando as membranas das células, né? E esse movimento de carga cria pequenas correntes elétricas, que é o que eu estou falando, que eu estava falando antes. Ele vai criar essas correntes elétricas. E essas correntes são o que e é a partir disso que o coração vai bater, que o cérebro vai pensar, que os músculos também vão contrair, vão se mexer, né? E você vai perceber o mundo através dos seus sentidos, né? A partir de todo esse movimento. Então, quando um íon de sódio entra numa célula ou um íon de potássio sai, isso gera um pequeno impulso elétrico. E bilhões desses impulsos juntos são o que chamamos de vida, de Ayurveda, no Ayurveda. Tudo isso é regido por leis da física, que eu não vou entrar de forma profunda, né, em todas as leis e mecanismo que envolve esse movimento. Mas é maravilhoso pensar o mesmo princípio que faz a estrela brilhar lá no céu, também faz o seu coração bater, o mesmo movimento que organiza o universo também organiza cada célula do seu coração. E somos feitos da mesma dança de partículas e energia que molda toda essa criação e todo esse universo. No Ayurveda, a gente tem também uma teoria que se chama Lokapurusha Samanya Siddhanta. Lokapurusha Samanya Siddhanta é uma teoria que fala sobre o micro e o macrocosmo, que a gente é um microcosmo, né, mas que faz parte desse macro, né? Então, tudo que está dentro da gente também está dentro faz parte do universo, né? Então, todos os elementos que a gente possui dentro da gente, também a gente vê na natureza e vê no universo todos esses elementos se movimentando, tá bom? Então, pessoal, até aqui a gente entendeu pontos bem importantes, né? Que o coração ele bate por impulsos elétricos, que o cérebro ele pensa por também sinais elétricos, que o movimento dos íons ele gera essa vida física, essa matéria, essa vida física mesmo que a gente tem. Mas agora tem algumas perguntas que vêm, né?
quando a gente entende toda essa eletricidade, como funciona os batimentos do coração, como funciona o nosso sistema nervoso, né? Como é que essa eletricidade se transforma em pensamento, né? Tudo bem, a gente tem ali a eletricidade funcionando, a gente vai levantar a mão, vai ter um impulso que vai fazer os músculos contraírem, né? Que vai mandar o sinal, tudo mais para o nosso cérebro, para a gente contrair. Mas como é que como é que essa eletricidade ela se transforma em pensamento? Como é que um impulso elétrico ele vira amor, saudade, alegria, tristeza, todos esses sentimentos que a gente tem? Como é que o simples movimento de partículas gera a experiência da vida, do eu sou, né? Eu sou o Lucas, eu sou aluno, eu sou vários papéis nessa vida. Como é que a gente tem esse sentimento? E esse grande mistério é chamado de hard problem na ciência moderna. Podemos medir os sinais do coração, né? A gente mede os sinais do coração, a eletricidade, o funcionamento do coração, né? O eletrocardiograma, né? Conforme eu falei no início dessa live para o Eric, como é que essa live surgiu. Na verdade, eu estava estudando sobre eletrocardiograma. Então, a gente consegue medir, né? A gente conseguiu criar uma máquina para medir o funcionamento elétrico do nosso coração, né? O eletrocardiograma é como se ele tirasse uma foto de diferentes partes, né? Aqui está o coração e tira uma foto daqui, tira uma foto daqui, tira uma foto daqui, de várias partes do coração, e a gente consegue fazer uma análise patológica se tem alguma coisa errada funcionando, se tem alguma coisa errada na eletricidade do coração, né? De forma bem simples, resumindo. Isso a gente conseguiu, mas a gente não conseguiu entender como é que essa eletricidade, né, como é que esse movimento elétrico, esse sistema nervoso, ele consegue transformar em um pensamento, em um sentimento. E na medicina moderna isso ainda é uma questão, né? E que eles chamam de hard problem. E agora é aqui, nesse momento, que a gente começa a entrar no Ayurveda. Eu tenho um professor que ele fala que quando a medicina moderna ela termina, né, quando ela vai até determinado ponto, é aí que começa o Ayurveda. Sem, na verdade, isso pode parecer como que uma superioridade, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a grandiosidade do Ayurveda, né, do entendimento que os nossos acharyas, que os nossos mestres, rishis, grandes sábios aqui da Índia, deixaram para a gente, né, um conhecimento extremamente rico. Mas é aqui que o Ayurveda entra, e a filosofia védica como um todo, né, porque o Ayurveda ele faz parte de um corpo de conhecimento que são os Vedas, né, que é um conhecimento milenar que fala sobre vários aspectos da vida, né, e o Ayurveda ele vai estar mais focado no conhecimento de Sharira, no conhecimento do corpo. E aí a gente começa a entrar aqui em algumas chaves bem importantes, que é, por exemplo, o Atma, né? E o Atma, o Atma a gente pode traduzir, né, como alma, ele não é gerado no cérebro, né? Ele é algo mais sutil, eterno, profundo, né? Então, nós temos o Atma, que vai nos ajudar a entender esse processo. Nós temos o Chit, que a gente pode traduzir também como consciência, que é o reflexo dessa presença imutável. A luz que se manifesta, é como uma luz que se manifesta, permitindo a experiência, tá? E então, aqui, ó, a gente vai ter o corpo, que é um instrumento que experimenta, né? A mente, que é o espelho que reflete essa experiência. A consciência, que é o reflexo do Atma, que permite a gente perceber esse mundo, tá? Mas quem realmente observa tudo isso é o Atma, é a alma que observa todo esse movimento acontecendo. Mas a alma ela não tem uma definição no sentido
ela não sente nada, ela apenas observa, né? E a consciência ela acaba sendo um reflexo dessa alma, tá? Que vai refletir também na mente, em manas, tá? Então, é como se fosse a água que reflete a luz da lua, tá? Mas não cria a lua. O corpo, ele reflete a consciência, Chit, mas não cria o Atma, tá? Então, o Atma, ele apenas é algo silencioso que observa todo esse movimento. Ele não age, ele não sofre, ele não sente prazer, ele não sente dor, ele apenas observa, tá? Ele apenas ilumina toda essa experiência. E é pela presença do Atma que o corpo e a mente ela tem vida. Para toda essa eletricidade que a gente viu que acontece no coração, que acontece no sistema nervoso, para toda essa eletricidade acontecer, ela precisa da presença de Atma. Senão não tem vida. Uma das definições que a gente tem no Ayurveda, que define o que é vida, vida é a união de Sharira, que é o corpo físico, Indriya, a mente, Sattva, Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Samyoga, que significa que é a união de Sharira, Indriya, Sattva, que é a mente, e Atma, que é a alma. Samyoga é a união desses 4 elementos, aí então a gente tem a vida. Sem a união desses 4 elementos, a vida ela não pode existir. E é o que nos responde o heart problem da medicina moderna, esse problema difícil que não tem respostas. Então, através da presença do Atma, o corpo e a mente eles têm vida, mas o Atma ele permanece puro, silencioso, ele é imutável, tá? Então é como se ele refletisse, mas ele não tem uma ação específica, né? E no Ayurveda também a gente tem algo que é muito interessante, que é uma teoria que é chamada Gnanopatkrama. Gnanopatkrama é uma teoria que explica como funciona o processo do conhecimento, como ele acontece, né? Então, segundo o Ayurveda, ele começa através de Atma, tá? Através de Atma, que é a alma, né? Ela vai iluminar Manas, que é a mente, que vai se conectar com os Indriyas, que são os nossos sentidos, tá? Que são o Karma Indriya, a Gnana Indriya, né? Que é todos os nossos sentidos, as faculdades sensoriais que a gente tem, e que vão se conectar com o objeto, que é o Indriyartha, que a gente chama, que são os objetos que a gente tem nesse mundo. E a partir disso, através dessa interação de Atma com Manas, com os Indriyas, que é como a gente se manifesta nesse mundo, nesse universo, a gente se relaciona com os objetos desse universo e, a partir disso, a gente consegue adquirir o conhecimento. A gente consegue aprender através da experiência, né? Então, a gente nutre os nossos sentidos através desse processo. Mas sem Atma, a gente não teria como existir, né? A gente não teria como vivenciar todo esse processo, tá? Então, ele traz essa consciência. E Atma, na verdade, ele também está conectado com Paratma, que seria como uma consciência maior que rege todo esse universo. Essa consciência maior que rege todo esse universo, ela pode ter vários nomes, né? Diferentes nomes, até mesmo Deus a gente poderia utilizar para esse Paratma. Mas a gente faz parte desse Paratma, então tudo que está presente nesse Paratma também está presente no nosso Atma e está presente dentro de nós. Então aqui a gente vê que a eletricidade que a gente vem falando, ela movimenta o nosso corpo, tá? A mente, ela interpreta todas as experiências que a gente tem, mas quem vive eternamente como um observador silencioso,
é o Atma, tá? Então, aqui a gente começa a ter algumas respostas do que é considerado inexplicado dentro da medicina moderna, e por isso que eu quis fazer um pouco dessa viagem com vocês, para a gente entender dentro de uma outra perspectiva. Tem muitas formas de a gente interpretar e entender esse conhecimento tão precioso, milenar, que é o Ayurveda, e a gente pode enxergar de diferentes maneiras ou interpretar de diferentes maneiras todo esse conhecimento que é tão grandioso no Ayurveda, tá bom? E agora a gente começa a entrar nos Panchamahabhutas, que é a base dessa filosofia, é a base desse conhecimento, dessa ciência que é o Ayurveda, que vocês já devem ter ouvido falar sobre os Panchamahabhutas, mas agora que a gente já entendeu, né, que a consciência, o Atma, ou o Atma é quem observa, que a mente ela interpreta e que o corpo é movimentado pela eletricidade que a gente viu através desse entendimento da fisiologia, a gente vai dar esse passo que é um pouco mais profundo para entender o Ayurveda, o que o Ayurveda nos ensina, que o nosso corpo físico ele é construído a partir desses grandes elementos que são os Panchamahabhutas. Na verdade, Pancha são 5, Maha grande, Bhutas elementos. Então, são os Panchamahabhutas que vocês já devem conhecer. E para quem está chegando agora nesse universo do Ayurveda, os 5 elementos que a gente tem, os 5 elementos primordiais, são Akasha, Vayu, Tejas, Apa e Prithvi, que é o espaço, o ar, o fogo, né, a água e a terra, tá? Mas não pensam que é tipo a terra que a gente pega. Se vocês abrirem o corpo de vocês, vocês não vão encontrar terra, não vão encontrar água, né? Não vão encontrar ar, como a gente está acostumado a ver de forma externa na natureza como um todo, né? Mas o Akasha ele representa o espaço, o éter, né? Vayu representa todo o movimento que acontece dentro do nosso corpo, Tejas, tudo aquilo que se transforma, tudo aquilo que tem um processo de metabolizar, de transformar, né? A água é toda a fluidez que a gente tem, e a terra ela também traz toda a estrutura. E esses elementos, como eu falei para vocês, eles são conceitos filosóficos, mas eles não são apenas também conceitos filosóficos, porque eles se manifestam em cada célula do nosso corpo, inclusive na eletricidade que percorre o nosso corpo. E para a gente entender isso, foi importante a gente falar sobre os átomos, foi importante a gente falar sobre essa eletricidade, foi importante a gente entender um pouquinho dessa fisiologia moderna, para a gente poder chegar nesse momento e entender que a caixa, ele pode ser comparado, que é o espaço, né, pode ser comparado com o espaço que existe dentro de cada uma das células. Entre os átomos também existe um espaço ali presente. E até entre os órgãos, ou dentro dos órgãos, também existe espaço dentro do nosso corpo. Quando a gente abre o corpo, né, quando a gente faz dissecação, a gente vê diversos espaços, e esse espaço aqui, a Ayurveda está falando. Aqui nós estamos falando de um conhecimento, de uma medicina, que ela traz muitos simbolismos, e tem diferentes interpretações esse conhecimento. E aqui entra a importância do guru também para a gente entender, ou do mestre, para a gente entender e descodificar esse conhecimento tão grandioso que é o Ayurveda, e todos os Vedas, na verdade, né? Passando agora para o Vayu, né, que é o ar, é um movimento, a gente poderia falar que seria esse movimento dos íons, o fluxo de carga que acontece, né, da eletricidade também, a gente poderia também comparar com o Vayu. O fogo, ou Tejas, ou Agni, né, a gente poderia também comparar com a cada impulso elétrico, né, a cada produção de energia que acontece, a gente tem o envolvimento de Tejas ali, né? Nós estamos falando a nível de átomo, nós estamos falando a nível celular também, movimentos que acontecem
no nosso corpo, né? Então, quando a gente fala de Panchamahabhutas, quando a gente fala de doce, a gente está falando de Kriya Sharira, que é o que a gente chama no Ayurveda de fisiologia. Fisiologia, no Ayurveda, é chamado de Kriya Sharira, tá? Então, quando a gente está falando desses elementos, quando a gente está falando de doshas, a gente está falando desses movimentos que acontecem a nível celular dentro do nosso corpo, tá? Então, água, ou apa, ou jala, é o meio onde os íons se movem, dentro e fora das células também. E Prithvi é toda a estrutura física, como a membrana celular, as proteínas, né, vários componentes mais denso, mais físico que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, olha que incrível, gente. Aquilo que a ciência descreve como um potencial de ação, canais iônicos, tudo isso são termos da fisiologia moderna, tá? O Ayurveda, ele entende como essa dança dos 5 elementos que gera é uma dança dos 5 elementos da criação que acontece dentro de nós, tá? Então, a gente consegue entender a profundidade desse conhecimento da Ayurveda quando a gente começa a entender também essas correlações que a gente consegue fazer também com a medicina moderna. E, às vezes, o que parece também apenas físico também tem um aspecto sutil. O que parece, muitas vezes, apenas mecânico também tem uma espiritualidade por detrás, né? Sem esquecer que Atma ele tem uma importância muito grande para que todo esse organismo ele funcione. Sem Atma não tem vida. E mais do que isso, cada função vital que acontece no nosso corpo, toda a respiração, digestão, circulação, pensamento, ele também depende desse equilíbrio entre os 5 Mahabhutas, né? Se um elemento se desequilibra, é aí que surgem os distúrbios, tá? Então, é a partir daí que a gente vê, né? A partir daí que a gente vai tratar também as pessoas dentro do Ayurveda. Se qualquer desequilíbrio acontecer dentro desses elementos, desse funcionamento fisiológico, a gente vai ter o início ou o desenvolvimento de uma doença, né? E na verdade, eu não coloquei aqui, mas a gente está focando mais nos Panchamahabhutas, mas é a partir dos Panchamahabhutas que a gente vai ter a formação dos doshas, tá? E por isso que os doshas têm uma importância muito grande no Ayurveda. Mas essa é a base, tá? Essa é a base para entender como é que isso funciona. Então, se você tem um excesso de vaio, excesso de ar dentro do seu corpo, você pode, talvez, gerar uma certa agitação, ansiedade. Um excesso de água pode gerar um acúmulo de líquidos, excesso de fogo, de calor, pode gerar alguma inflamação. É claro que tudo isso se aprofunda muito, tá? Mas é a base. No Ayurveda, no Ashtanga Hridaya, no primeiro capítulo, fala Vayuhu Pitan Kapascheti Trayodosha Samasataha Viktandehan Ginanti Te Vartayantita. O que isso significa? Que todo e qualquer desequilíbrio no nosso corpo, a responsabilidade é do aumento ou da diminuição. Vikritana Vikritana significa o aumento ou a diminuição dos doshas de Vata, Pitta ou Kapha é o que vai gerar as desarmonias no nosso corpo. Aqui a importância de entender todos esses mecanismos e entender a importância dos Panchamahabhutas e por onde a gente caminha dentro do Ayurveda. Então, para o Ayurveda, isso tem uma importância muito grande, todos esses elementos e tem todos esses mecanismos por detrás, tá bom? Eu espero não estar indo muito rápido, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, mas o bom é que também vai ficar gravado e depois vocês vão poder rever toda essa aula, né, e entender, né, de forma mais profunda, talvez, pesquisando, porque aqui tem muita coisa para pesquisar, muitas coisas que a gente pode se aprofundar, mas eu espero que vocês consigam despertar para ver todo esse conhecimento de uma forma também um pouco diferente e dessa forma gerar, assim,
essa curiosidade, essa motivação para estudar cada vez mais esse conhecimento, tá bom? Então, a gente entende que, entendendo toda essa dança dos elementos, a eletricidade e tudo como acontece dentro do nosso corpo, a gente entende que tudo é uma energia organizada. Então, antes da gente mergulhar, porque eu disse que a gente chegaria nos drávias, né, que seriam as ervas. Então, antes de mergulharmos no poder das ervas, né, dentro de tudo isso, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão para essa jornada aí, para essa trip, para essa viagem que a gente está fazendo do átomo à consciência. Então, tudo o que falamos, a eletricidade do coração, os impulsos do cérebro, o movimento dos íons, tudo isso acontece porque a vida, na sua essência, né, imagina, para tudo isso acontecer, precisa ter uma energia organizada. E a gente vai entender um pouquinho mais como esse caminho da energia ele acontece, né? Tudo começa lá no átomo que a gente falou. E essas partículas, como prótons, nêutrons, elétrons, elas estão em constante movimento, né? E quando o átomo ele ganha ou perde elétrons, ele se torna um íon, uma partícula com carga elétrica. E o movimento ordenado desses íons cria correntes elétricas. Quando a gente tem também esses íons desequilibrados no nosso corpo, a gente também adoece, né, dentro de uma visão da medicina moderna. E essas correntes, elas se comunicam também entre as células, né? E elas vão trabalhar, né, através das células, elas vão trabalhar nos tecidos, nos órgãos, em todos os sistemas do nosso corpo. E assim também, dessa forma, a partir de toda essa energia organizada, né, o nosso sistema ele vai funcionar. E então o corpo humano ele é como uma rede viva de trilhões de células, né, cada uma delas com um pequeno sistema dinâmico ali acontecendo, se comunicando de forma elétrica e também bioquímica, né? Mas mesmo com todo esse conhecimento, o funcionamento do corpo ainda, mesmo com todo esse conhecimento sobre o funcionamento do corpo, né, físico que a gente tem, cada um desse sistema, ele depende dessa consciência para funcionar, né? E aí a importância do átomo, a importância da consciência para que a gente consiga entender, né, o que está por detrás dessa questão. Então, a eletricidade ela explica muito o movimento do corpo, mas a consciência é quem observa, é a consciência que guia, é a consciência que ilumina todo esse processo, né? Então, é como uma música, né? Como se fosse uma música que só existe por causa de quem toca o instrumento. E a fisiologia só consegue ver até que essa fisiologia só consegue existir, na verdade, por causa dessa consciência, que ela é invisível, na verdade. Esse Atma que é invisível, tá? E vai estar atuando em cada uma dessas células, em cada uma das células que habitam o nosso corpo. Então, o universo, ele pulsa dentro de cada célula. Então, o universo, que a gente entendeu no início, ele pulsa dentro de cada célula e a fisiologia que acontece é como a música e a consciência é como um músico que toca essa orquestra que acontece dentro do nosso corpo. Então, essa é a grandiosidade do nosso corpo humano, do funcionamento do nosso corpo humano. E a gente aqui, então, chega no entendimento de várias questões bastante profundas dentro da fisiologia, dentro de um aspecto do Ayurveda, dentro de um aspecto da medicina moderna. E agora eu quero que vocês... a gente está saindo do micro, indo para o macro, e entendendo que... E vamos agora começar a entrar nessa questão do Dravya. Mas nós não vamos entender o Dravya nessa aula
ou nessa live, né, apenas como algo físico, né? Normalmente a gente traduz Dravya como uma planta, né? Ou uma erva, uma planta, um mineral, uma substância, vamos dizer assim, né? Mas agora que a gente fez toda essa viagem, né, pelo coração, pelo sistema nervoso, pelos átomos, pelos Mahabhutas, pela consciência, vamos tentar entender o que é Dravya, porque quando a gente estuda os nossos acharyas, principalmente Charaka, ele traz muitos aspectos que são filosóficos, né? Por isso que também Charaka ele é um texto mais difícil de ser compreendido, de ser estudado, né? Porque ele traz muita filosofia. Se você quer aprender sobre filosofia do Ayurveda, é de extrema importância estudar Charaka. Ashtanga Hridaya, Sushruta são textos mais práticos, né? E tem uma certa facilidade de a gente entender e compreender eles. Mas quando a gente fala em Dravya, Dravya é, na verdade, tudo aquilo que existe primeiramente, mas mais do que isso, é tudo aquilo que tem uma qualidade e uma ação, que a gente chama de guna e karma. Guna é a qualidade, karma é a ação. Tudo aquilo que tem qualidade e tem ação é Dravya. Quando a gente entende que tudo aquilo que tem qualidade, tudo aquilo que tem ação é Dravya, significa que as ervas são Dravyas, que os minerais que a gente tem na natureza, que inclusive a gente usa em Rasa Shastra, do Ayurveda, também são Dravyas, os alimentos que comemos também são Dravyas, inclusive nós, seres humanos, também somos Dravyas, porque a gente também tem qualidade e a gente também tem determinadas ações que a gente faz, né? Então, tudo aquilo que tem qualidade tem karma, tudo aquilo que tem guna e tem karma, que tem qualidade, que tem ação, é considerado Dravya. Então, em outras palavras, Dravya é a substância através da qual a vida acontece. Né? Todo esse processo que a gente entendeu, né, que acontece dentro da gente, né, a gente entende que tudo isso acontece dentro da gente, né? Então são todas e a partir disso, né? A partir de todo esse movimento que a gente viu da parte mais fisiológica, né? A gente vai ter o Dravya, né? Vai existir o Dravya. E o mais bonito de tudo isso é que, segundo a Ayurveda, não existe uma vida sem Dravya, porque é através das propriedades das substâncias também que os Mahabhutas se organizam e a fisiologia se manifesta. Né? Então, um Dravya também pode depender de outro Dravya. A gente depende das ervas, a gente depende dos alimentos para poder manter o nosso equilíbrio, para poder manter a nossa saúde, para a gente poder também tratar outras pessoas, a gente depende desses Dravyas, né? Então, essas ervas medicinais, elas vão trazer essas gunas, vão trazer essas qualidades, vão trazer essas ações e vão interagir com o nosso corpo, né? Trazendo o nosso corpo de um estado patológico ou de um estado desequilibrado, equilibrando todos esses elementos e nos colocando num estado de harmonia, novamente, que vai envolver tudo, que vai envolver não só o corpo físico, tá? Que também vai envolver a mente, dentro de todo esse processo que a gente estuda no Ayurveda, né? Então, os Dravyas que a gente estuda no Ayurveda, temos Dravyas que vão agir mais diretamente ou indiretamente no corpo ou na mente ou vice-versa, tá bom? Então, o Dravya, ele tem essa importância, né? É como é algo como que se complementa, né? E é algo assim como se você tiver muito fogo dentro do seu corpo, você precisa utilizar coisas que são opostas, né? O que a gente chama no Ayurveda de Samanya Vishesha Siddhanta. Samanya é tudo aquilo, são similares. Vishesha é aquilo que é diferente.
né? Então, samanya, similares vão aumentar similares, né? Se eu botar mais água num copo que já tem água, aquela água ela vai transbordar. Se eu botar fogo naquela água, no copo que está com água, aquela água ela vai reduzir. E é assim que funciona a fisiologia dentro de uma perspectiva do Ayurveda, é assim que funciona o Chikitsa, é assim que funciona os tratamentos dentro do Ayurveda. Uma das principais bases para a gente que estuda Ayurveda é essa teoria de Samanya Vishesha Siddhanta, e a gente, quando olha o paciente, a gente olha aquela pessoa que está buscando ajuda, a gente olha dentro de todo esse contexto dos 5 elementos, das gunas e de vários outros aspectos que a gente precisa estudar dentro da Ayurveda. Aqui, na verdade, é a base da base. Os Panchamahabhutas é a base da base, que vão formar os doshas, que vão ter determinadas qualidades, cada um desses doshas, e as ervas, elas também vão ter determinadas qualidades que vão nos ajudar a balancear essa dança cósmica, essa dança de elementos que acontece dentro do nosso corpo, tá? Então as ervas elas são como um instrumento para harmonizar a vida do ser humano, a nossa vida, e não só do ser humano, de todos os seres nessa natureza. Né? A natureza, a natureza quando ela está em equilíbrio, é uma orquestra fantástica, né? É uma dança dos elementos, uma dança que acontece de forma perfeita. Quando nós, homens, intervimos de forma errada, né? Porque a gente também faz parte da natureza, acaba gerando um desequilíbrio na natureza. E esse desequilíbrio na natureza pode, inclusive, afetar a nossa vida, né? Que no Ayurveda a gente também estuda Janopadodhvansa, que seria como as epidemias, né? E essas epidemias, elas acontecem pelo desequilíbrio da natureza, que muitas vezes é causado pelo adharma, por aquilo que é oposto ao dharma, por aquilo que é incorreto, pelas nossas ações que são incorretas. As nossas ações de destruir, de poluir, né, são a dharma, desequilibra a natureza e reflete, talvez, em epidemias ou diferentes doenças em massa, ou afeta toda aquela comunidade ou todo aquele ambiente. Então, toda essa dança do universo, da natureza, está fora, está dentro, e as ervas, os drávias. Quando a gente fala em drávia, a gente entendeu, né, que tem um entendimento muito amplo, né, que a gente é drávia, que as ervas são drávias, que os minerais são drávios. Cada um desses drávias tem qualidades e tem ações diferentes, e através da manipulação alquímica desses componentes, a gente consegue chegar num equilíbrio se necessário, né? Se existe um desequilíbrio, a gente consegue equilibrar. Se você ficar muitas horas, muitos dias sem tomar água, vai começar a acontecer um desequilíbrio, você vai começar a ficar desidratado. E para você equilibrar o seu corpo, você precisa tomar água, porque vai começar a aumentar a secura, vai começar a aumentar o calor, e isso vai começar a criar desequilíbrios. Estou dando exemplos bem simples, mas isso se aprofunda muito e a gente precisa entender isso de forma mais profunda, tá bom? Então, quando a gente estuda a Dravya Guna, a gente vai estudar esses dravyas, a gente vai estudar os mahabhutas que estão presentes em cada uma das ervas e dos dravyas, a gente vai estudar quais são as qualidades que aquela erva, que aquele mahabhuta tem, né? A gente vai estudar qual o sabor, porque cada sabor também ele é composto por determinados mahabhutas. Se você tem um sabor que é doce, ele vai ter uma predominância de Prithvi e Jala, que é terra e água. Então, se você come mais doce, doce não é só açúcar, tá? Mas arroz é doce, por exemplo. Carboidratos, no geral, é doce. Então, se você consome mais carboidratos, se você consome mais alimentos que são madura raça, que são doces, a gente vai ter um aumento de Prithvi e Jala dentro do nosso corpo, que é de extrema importância. Mas se a gente consumir em exagero, pode gerar prameha, pode gerar uma diabetes, pode gerar
diferentes doenças, tá? E a gente tem também a potência, que a gente vai estudar de cada uma das ervas. Toda erva ela tem uma potência que pode ser fria, que pode ser quente, e essa potência ela também vai interferir o nosso sistema. Ela vai ter um vipaka, depois que a erva passa pelo nosso sistema digestivo, ela tem uma mudança, pode ter ou não uma mudança no efeito dela a nível celular, e o que a gente vai entender através de vipaka. E cada uma das ervas, ou algumas ervas, eles têm também um prabhava, que é uma ação específica daquela erva, e a gente vai estudar. Entendendo tudo isso, se você entende as ervas, as suas qualidades, e você entende a pessoa que está na tua frente, com determinadas qualidades exacerbadas, né, em desequilíbrio, você vai pegar e vai saber prescrever, vai saber indicar, orientar aquela pessoa aquilo que ela está precisando para que ela volte para o seu estado de harmonia, tá bom? Essa é a riqueza de Dravyaguna, essa é a riqueza do conhecimento do Ayurveda e toda essa dança aí que a gente aprende e entende dentro do Ayurveda, e entendendo todos esses princípios, que são princípios que fundamentam o Ayurveda, que são princípios básicos, a gente consegue aplicar esse conhecimento em qualquer lugar do mundo, em qualquer estação do ano, em qualquer momento que você está, tanto para a nossa saúde mental, quanto para a nossa saúde física, tá certo? Eu vou encerrando por aqui essa live, então eu quero agradecer mais uma vez ao Eric por essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Na verdade, essa é a minha primeira live assim, que eu faço, trazendo um conteúdo, né, compartilhando conteúdo. Normalmente eu promovo muito os médicos indianos, meus professores, e a gente acaba fazendo bastante lives com eles. Participamos de uma live, mas foi mais um bate-papo, né, outra vez aqui com o Eric. Então essa é a primeira vez que eu, na verdade, faço uma live assim. Então agradeço a oportunidade, agradeço muito o convite, e espero que vocês possam ter absorvido, né, um pouco do que foi compartilhado aqui. Obrigado, Lucas. As perguntinhas já estão abertas, então, enquanto o pessoal vai fazendo as perguntinhas, eu queria lembrar vocês que, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Lucas, aqui na descrição do vídeo, você, além das redes sociais dele, você encontra também o site do Adipati, que é a escola dele, onde tem todo o trabalho. Ali também tem um super curso de Dravyaguna Vignana, que está começando agora no mês de maio. Vocês também podem se informar lá. Bem bacana também, é 100% online, então você de qualquer lugar do Brasil, você falante de português, até de outros lugares no mundo, tem muita gente falante de português que adora o Ayurveda, que mora em outros países. Aproveita, é uma chance única de estudar com professores indianos. Eu conheço praticamente todo mundo ali, é maravilhoso, vale bastante a pena. Estou esperando as perguntinhas aqui. Ó, o pessoal já está agradecendo, Lucas, aqui, ó. Obrigado, a Mafinote, foi muito bom. A Adriana Moura, opa, desculpa, errei. Adriana Moura aqui também agradecendo. Olha, Clarice Wilder, quanto tempo que eu não te vejo, Clarice. Um grande abraço para você, querida. Parabéns, adorou também. Lá do Instagram, aqui é a minha irmã que coloca, para a gente ler aqui. Muito esclarecedora essa live. Obrigado para a Pitié, que está nos auxiliando lá no Instagram. Aqui é a Daniela também. A Juliana, excelente apresentação, Lucas. A Sônia Halai. Quanto tempo, Sônia? Tudo bem, querida? Também aqui colocando muito bom. Alguns nominhos eu lembro de vocês. Aqui temos uma pergunta da Tayarte. Vamos para a pergunta da Tayarte, então. A nossa primeira pergunta. Vão colocando a perguntinha aí. Dá para responder uma meia dúzia de perguntas aqui. Vamos lá. A pergunta da Tayarte é o seguinte. A filosofia Samkhya também comunga dessa mesma visão? É a pergunta da Tayarte.
A filosofia Sankhya, ela tem uma importância muito grande, né? É bem interessante essa pergunta, dentro do Ayurveda, né? O Ayurveda, na verdade, ele teve uma influência muito grande de muitas filosofias. E uma das filosofias é a filosofia Sankhya. E sim, tudo isso que a gente conversou está interligado com a filosofia Samkhya. O Ayurveda ele bebeu de muitas filosofias diferentes, como Samkhya, Nyaya, Vaisheshika, tem várias filosofias que o Ayurveda bebeu, mas a pergunta é, o Ayurveda ele é uma filosofia à parte delas ou ele depende? Ele, na verdade, o Ayurveda ele acabou se tornando uma filosofia com seus próprios conceitos também, né? Porque tem alguns conceitos que a gente só encontra no Ayurveda. Então, toda essa parte dos elementos, né, e da formação, da mente, tudo isso a gente estuda em Sankhya. Então, o que a gente viu dos Panchamahabhutas, sim, vai comungar com essa visão de Sankhya. Porque Sankhya, na verdade, é uma das principais filosofias que influenciaram o Ayurveda, né? Vaisheshika e Sankhya são as principais. Então, E tudo isso que a gente viu da é parte do curioso, Ayurveda. é curioso ouvir isso hoje, né? Porque nos dias atuais o que mais influencia o Ayurveda é o Vedanta, né? Por causa da fama que ele se tornou no mundo ao mesmo tempo, Ah, né? sim, sim. É bem Sim, sim. curioso, é isso que você está falando, porque me relembra um estudo que eu estou fazendo há pouco tempo, porque o Vedanta nas últimas décadas cresceu muito, né? No mundo inteiro, a abertura Cresceu. de cursos. Então a gente vê uma influência muito grande moderna, mas a gente não pode esquecer, como o Lucas falou, na origem o Ayurveda vai ter outras influências também muito interessante. E o mundo, Sim, como você disse, né? Se deixar o Ayurveda mais 2.000 anos, ele vai ter influência de mais um monte de coisa de 2.000 anos que vai ter aí, né? sim. Com certeza. Com certeza. A Daniela também agradecendo, o Lucas sempre dando a aula, parabéns. Minha mãe aqui também, maravilhosa aula. Beijinhos, mamacita. A Thelma colocou aqui também, parabéns, muito bom, sua didática excelente. Estou muito feliz por estar nessa formação de Drávia. Até. Amara, parabéns, foi ótima live. Oi, querido, pode falar. Assim, falando até um pouquinho mais sobre a formação, Eric, Sim, claro. eu falei e entrei bastante assim nessa questão do Dravya Guna, né? Que é uma Aham. das bases assim para a gente no Ayurveda que é de extrema importância no Chikitsa, no tratamento, né? Mas o curso que a gente vai fazer também, a gente vai estudar Vaishadya Kalpana. Que Vaishadya Kalpana é como as preparações que a gente utiliza, como os medicamentos que a gente utiliza no Ayurveda são preparados, são as formulações, né? Porque a gente tem várias formulações no Ayurveda, que é uma mistura de várias ervas com diferentes processos, samskaras, que são realizados para preparar, né? A gente vai ter Kashaya, que é decocção, a gente vai ter Fanta, que é infusão a quente, Rima, que é infusão a frio, Arista, que são fermentados, diferentes tipos de preparações. E cada uma dessas preparações, elas têm potências, elas têm qualidades, elas têm um porquê de existir. E como a gente sabe quando e como preparar elas, é o que a gente vai estudar, e a gente vai aprender no curso, então, Dravyaguna. No Dravyaguna você estuda as qualidades das ervas, né? A erva, nome científico, qual a raça, qual o sabor da erva, qual a potência, né? Quais as qualidades, os fitoconstituintes daquela erva, né? A gente vai até compartilhar com vocês alguns estudos científicos que estão sendo feitos dessas ervas aqui na Índia. Então, você estuda a erva de uma forma individual. Mas depois tem muitas preparações que são realizadas no Ayurveda que entra daí esse conhecimento de Vaishadya Kalpana, como fazer quais os tipos de decocções que a gente tem, como utilizar cada uma dessas decocções, quando utilizar uma, quando utilizar outra, né? Então tudo isso a gente vai também entender no curso. Legal. Aqui a Clarice Tá. também agradecendo. Um abraço, Eric, abraço, Lucas. A Carmen também está agradecendo. Pascoal, quanto tempo, Pascoal? Me fez reviver alguns pontos esquecidos. Gostei muito. Que bom. A intenção das lives também é essa. Ju Andreasa, olha, também, ó, me despertou algo. Acho que chegou a hora de me aprofundar no tema. Gratidão, Lucas. Vou procurar sua escola. Isso Uhum. daí, Ju.
Vamos estudar. A intenção aqui também é divulgar o Ayurveda acima de tudo. Thay, obrigado, tema profundo e inspirador. A Maria por aqui, aula iluminadora, agradecida, abraços pessoal. Maria, que também trabalha no Sátia. A Silvana, quanto tempo também. Ayurveda Raiz, nesta live, uma escola partilhando o espaço para outra. É isso mesmo. São todos, viemos da mesma fonte, querida. Então a gente, né, Lucas, todos nós temos a origem é a mesma, que são os textos de Ayurveda. Então a gente está falando as mesmas coisas através de pessoas diferentes, como a gente costuma dizer. Bom, eu vou deixar para o Lucas finalizar a apresentação dele. Primeiro, queria agradecer você que esteve com a gente até esse momento aqui, em todas nas gravações, nessa live. Queria também aproveitar, se você quiser conhecer mais sobre o curso de Dravya Guna, o link está aqui embaixo na descrição. As inscrições já estão acontecendo, começa agora no mês de maio, é 100% online, e também tem todas as redes do Lucas, as outras atividades dele, as atividades do Instituto, a gente está indo para a Índia, a gente está fazendo um monte de coisa agora nos próximos meses, a escola do Lucas também, a escola Sátia também aqui, a Nô está até avisando a gente, eu não posso esquecer, hoje tem dobradinha do Lucas nas redes sociais, tá, gente? O Lucas está aqui com a gente agora às 11 horas da manhã, vai estar terminando já, e às 20 horas vocês podem assistir o Lucas junto com a nossa querida amiga Noeli, do Sátia, a Escola de Ayurveda. Eles vão estar lá também falando de Dravya Guna, então espero vocês lá. Vou estar ao vivo também lá, ouvindo o que eles têm para falar, e qualquer informação que vocês queiram sobre viagem da Índia, curso de especialização, atendimento, um monte de coisa bacana vocês encontram tanto no site do Lucas, no site do Sátia, no site do Naradeva. Somos todos parceiros, todos estamos trabalhando em prol da mesma coisa, que é divulgar o Ayurveda. Querido amigo, irmão Lucas, obrigado novamente pela sua presença, foi maravilhosa a sua apresentação. Tenho certeza que esse curso vai bombar, e você, praticante de Ayurveda no Brasil, vai lá, é uma oportunidade única de estar estudando com professores só indianos. E é legal porque o Lucas está fazendo todo o meio de campo, é um brasileiro que estuda BMS na Índia, e fazer esse meio de campo é muito importante para que vocês possam estudar um curso bacana, né? Então ele faz o meio de campo entendendo as necessidades do brasileiro, entendendo como está sendo os estudos do Ayurveda, ele vai conversando com os professores, isso traz uma didática, um conteúdo único. Obrigado, Lucas, novamente, fique à vontade para finalizar a aula também. Estão perguntando aqui, viagem para a Índia. Tem viagem para a Índia em fevereiro com o Lucas e janeiro com o Lucas e fevereiro com a gente. Mas aí vocês têm que entrar no nosso site para ver, né, Lucas? Porque ali tem uns pré-requisitos, tanto para ambas as viagens possuem pré-requisitos. Então entrem lá nos nossos sites, vocês vão ver todas as informações. A Nô está colocando aqui que no Dravya Guna também tem valor especial para os alunos do Naradeva. Então entrem lá também nos cursos. Tem bastante informação, a gente vai estar passando em todas as redes para vocês. Lucas, querido, obrigado novamente. Lucas, eu vou falar uma coisa verdade. Sempre que precisar, as redes do Naradeva estão abertas por Adipati para você vir divulgar o seu trabalho, divulgar alguma ideia nova. Como foi esse assunto? Eu achei muito legal a sacada que você teve na aula, para quem está ouvindo de fora, parece que não tem nada a ver a aula que você estava tendo, e aí você trouxe justamente, né, como o eletro. Você chegou até essa conclusão. Obrigado, eu adoro assuntos assim, é muito legal ouvir mesmo. Você fique sempre à vontade para voltar quantas vezes você quiser, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, Eric. Quero agradecer muito mais uma vez por essa oportunidade. A Noeli lembrou uma coisa bem importante mesmo. Bom, primeiro que essa live com a Noeli, a gente vai esclarecer todas as dúvidas e compartilhar mais sobre o curso de Dravya Guna e Vaishya Kalpana. Então, quem tiver interesse, participa, que a gente vai estar respondendo também todos os detalhes e explicando de forma mais detalhada o curso. E para os alunos do Naradeva Shala também, a gente está abrindo para vocês o mesmo valor dos nossos alunos, que a gente normalmente mantém um desconto para os nossos alunos, né, que já fizeram outros cursos com a gente, e a gente também está abrindo para a família Naradeva esse desconto, tá? Então, se vocês são alunos do Naradeva, entre em contato com a gente, que vocês vão ter também os descontos, o mesmo desconto que os nossos alunos têm, tá bom?
e espero poder encontrar vocês às 20 horas hoje, lá no Instagram. A gente vai estar online no Instagram, eu e a Noeli compartilhando um pouquinho mais sobre essa especialização, que realmente é uma oportunidade única que a gente tem de adentrar nesse oceano, que o Ayurveda é um oceano de conhecimento, pessoal. Eu estou aqui estudando com aulas diárias de segunda a sábado, de manhã e de tarde, e a gente nunca consegue completar tudo que esse conhecimento, que esse oceano de conhecimento é o Ayurveda, né? Meus professores também continuam estudando depois de terem passado por, né, por todo o mestrado, por várias coisas. Então, é realmente um conhecimento muito incrível, né? E eu espero que vocês também conseguiram entender assim um pouco dessa parte também que o Ayurveda traz, filosófica, para que vocês também possam aplicar na vida de vocês. O Ayurveda é algo também muito prático, não é só algo, uma ciência médica para tratar outras pessoas, mas é também um caminho para você percorrer, para você se conhecer e para você ajudar toda a sua família e as pessoas que estão ao seu redor, né? E também através de todos esses entendimentos que o Ayurveda nos traz, faz com que a gente entenda o nosso lugar nesse universo, o nosso lugar nesse cosmo, e a partir disso ter vários insights e também evoluir espiritualmente dentro desse processo, evoluir dentro de trazendo uma certa maturidade, né? Então espero que vocês com esse entendimento consigam também acessar esses insights assim, tá bom? Uma honra estar aqui nas redes do Naradeva Shala, uma honra estar aqui contigo, Eric. Obrigado, querido. Estou muito, muito feliz mesmo. Nós E também. espero Foi poder. maravilhoso. Agradeço muito. Um Cara, ótimo dizem. feriado para vocês aí no Brasil, né? É isso, é feriado, 1º de maio, exatamente. Lucas, Uhum. continua com esse assunto, vai desenvolvendo mais. Ficou muito legal o assunto e dá uma perspectiva bem diferente do Ayurveda para as pessoas entenderem, né? Como o Ayurveda também não está parado no tempo, porque muitas Uhum. pessoas acham isso do Ayurveda e nunca aconteceu isso, muito pelo contrário, né? Você vê que o Ayurveda Exatamente. consegue ler muita coisa moderna também e se utilizar também das ferramentas modernas. Obrigado, Lucas. Uhum. Lembrando novamente, eu quero ver Obrigado. vocês às 20 horas hoje lá no Instagram do Satya, né, do Adipati, vai estar lá ao vivo. Eu vou estar divulgando também nas nossas redes, fica de olho lá. Qualquer informação, deixa um recadinho aqui. Lucas, nosso muito obrigado novamente. Já é noite lá na Índia, logo mais o Lucas já começa a se recolher, porque amanhã tem aula, né? Lá não é feriado, lá continua normal aí, né, no caso. Boa aula para Exato, você, meu exato. querido. Boa semana aí na Índia com esse calorzão. Obrigado a todos e todas que estão por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê às 20 horas lá no Instagram. Quero ver vocês lá. Lucas, obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado, Eric. Tchau, 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 pessoal. pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.